Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da tua turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Esta é mais uma videoaula alusiva às lições bíblicas adultos da CPAD. Nós estamos no quarto trimestre de 2022. Já tivemos um trimestre maravilhoso sobre a supremacia da Palavra de Deus, outro sobre o Sermão do Monte, e encerramos há pouco um trimestre sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Agora, iniciamos um assunto maravilhoso sobre o livro do profeta Ezequiel. Tivemos a primeira lição e hoje vamos falar sobre esse assunto aí que com certeza vai deixar muita gente curiosa para conhecer ainda mais a respeito da profecia bíblica, um assunto sobre o fim. Vem o fim, é o título da lição de hoje, a lição de número 2. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, e nos diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E a verdade prática nos diz o seguinte, ainda falando sobre o atalaia, como vimos na lição anterior, Ezequiel foi posto por Deus como atalaia, como sentinela, como aquele que vê o mal e avisa a pessoa que está cometendo o mal, cometendo pecado contra Deus, e avisa de que o juízo chegará. Esta é a função do atalaia. Por isso que o Senhor disse a Ezequiel: se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o ímpio do seu mau caminho, este ímpio morrerá na sua iniquidade. Porém, disse o Senhor ao atalaia: o seu sangue exigirei, demandarei da tua mão. Mas a verdade prática que fala ainda sobre este atalaia, que também é o nosso caso hoje, na presente era nós devemos ser atalaias de Deus, pessoas que falam a palavra do Senhor. A verdade prática diz o seguinte: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Logo na introdução você percebe algo interessante, porque nesta lição há um salto do capítulo 3, que fala do atalaia, fala da chamada de Ezequiel, para o capítulo 7. Então, para que nada se perca, porque nós estamos fazendo um estudo aqui sobre o livro de Ezequiel, eu queria só fazer uma menção rápida do que acontece, ou do que é mencionado no livro de Ezequiel, entre os capítulos 3 e 7. Lembrando dos livros que eu tenho aqui sempre mencionado, em todas as lições, você sabe que eu apresento livros. Algumas pessoas reclamam, dizem: olha, o irmão fica falando de livros, mas eu falo dos livros justamente para quem deseja aprender. Se você não quer aprender, então ignore essa parte de livros, é muito fácil, é só você ir aqui mesmo na parte de descrição. Esse vídeo ele está também, ele é apresentado em capítulos, é só você pular. Mas eu aconselho a todos
que assistam o vídeo todo com total atenção para que você não perca nenhum detalhe dessa explicação. E com respeito à recomendação de livros, eu considero importantíssimo. Aqueles que desejam crescer em conhecimento, eu acredito que vão valorizar também esta parte. Eu tenho aqui mencionado especialmente 2 livros para você estudar: o livro do profeta Ezequiel, que é esse livro aqui que aparece ao fundo, de Roger Lieb, que é um livro extraordinário, um comentário de Ezequiel, e também este aqui que está à mão, que é de John B. Taylor. Eu tenho apresentado essa obra, se você quiser adquiri-la, é um ótimo comentário. Eu vou apresentar outros livros ao longo dessas lições, mas esses 2 especialmente, os outros você pode ver aqui, que são livros escatológicos que também falam da parte profética de Ezequiel. Todos esses livros sempre você vai encontrar aqui na parte da descrição do vídeo e também no primeiro comentário em destaque, juntamente com o link para você adquirir este livro. Uma outra informação importante: esses links não é para você baixar PDF, porque eu não apoio a pirataria. Os livros que têm direitos autorais, quem baixa para assistir está cometendo crime e pecado, né? Porque você sabe que existe uma lei de direitos autorais. Então o aluno de escola dominical, o professor que se preza, claro, adquire esses livros. Não precisa adquirir tudo de uma vez. Vá adquirindo aos poucos, mas vá formando a sua biblioteca, porque isso é muito importante. Eu faço isso desde que eu me converti. Lá em 1985, com dificuldade, eu comprava livros, às vezes pagava a prestação, comprava para pagar depois, mas nunca deixei de adquirir livros, porque livros são tesouros, né, que nós devemos ter para folhear, ler, aprender, e é uma bênção você estudar. Muito bem, então, como eu dizia, entre os capítulos 3 e 7 de Ezequiel, há assuntos que, devido à limitação desta lição, dessas lições, são apenas 13, você não vai ter nenhuma menção. Então, só para citar aqui para você, no capítulo 1, nós até não citamos na primeira lição, com destaque, Ezequiel ele tem aquela experiência maravilhosa com Deus, uma experiência similar a que Moisés teve, que Isaías teve, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, etc. Assim como Moisés viu a glória de Deus, Isaías viu a glória de Deus, da mesma forma Ezequiel, ao ser chamado, ele viu também a glória de Deus. Ele teve uma experiência maravilhosa, diz a Bíblia nos versículos 1 a 3 do capítulo 1, que os céus se abrem. Ele então identifica 4 seres viventes nos versículos seguintes ali, no versículo 4 você vê uma tempestade vindo do norte, porque ali também havia o anúncio de que o inimigo estava vindo do norte, no caso Babilônia. O profeta identifica 4 seres viventes nos versículos 5 a 14. Havia rodas que acompanhavam aqueles seres viventes, as quais são descritas ali nos versículos 15 a 21. Ezequiel então ouve a voz do Senhor, versículos 22 a 25, e vê o próprio Deus ali no trono. Era um trono móvel, na verdade. Dos versículos 26 a 28 você vê esse trono. É interessante observar também as características daqueles seres que mais adiante serão identificados no próprio livro de Ezequiel, lá para o capítulo 10 mais ou menos. Eles vão ser identificados como querubins. E esses querubins têm características interessantes. Por exemplo, eles têm forma de homem, pernas que parecem o bronze polido, pés de bezerro. Eles têm uma movimentação ao mesmo tempo linear e sinuosa. Eles têm 4 asas e também têm 4 rostos. Esses 4 rostos, inclusive, nós podemos associar, nós vemos uma semelhança com os 4 evangelhos. Claro, de uma maneira, fazendo-se uma aplicação, você percebe, por exemplo, que aqueles 4 seres tinham rostos de homem, leão, boi e águia. A gente sabe que isso tem uma referência, uma conotação com os evangelhos. Por quê? Porque rosto de homem fala de Lucas, por exemplo, o evangelho de Lucas, onde Jesus se apresenta como homem perfeito. Leão, sem dúvida, que é o rei dos animais, fala da realeza, fala, portanto, de Mateus, onde Jesus é apresentado como rei. O boi tem a ver com servo, né? Aquele que serve, e tem a ver também com com o evangelho, claro, de Marcos. E águia, sem dúvida nenhuma, é uma referência à divindade de Jesus mencionada em
João. Tudo isso, claro, de maneira aplicativa. Veja como o livro de Ezequiel é rico também nessa questão simbólica. A vocação de Ezequiel é apresentada nos capítulos 2 a 3, que nós estudamos na lição anterior, mas sem dar muitos detalhes, porque o tempo não permitia. Mas se você estudar com cuidado, você vai ver que Ezequiel ele teve que comer, ele teve uma experiência em que ele comeu um livro. Claro, isso é uma experiência transcendental, uma experiência que ele teve com Deus, em visões de Deus. Não é que ele comeu de fato um livro, mas naquela experiência que ele teve com Deus, muito parecido com o que João teve também na ilha de Patmos. Veja que João na ilha de Patmos, ele também, na sua experiência com Deus, quando ele foi arrebatado em espírito, ele também teve que comer um livrinho. O que significa isso, comer esse livrinho? O livrinho fala da revelação, porque para dar algo, para oferecer algo, você tem que antes receber da parte de Deus. O próprio apóstolo Paulo dizia, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. No caso de João lá na ilha de Patmos, a gente vê lá no capítulo 10, né, o termo que aparece em Apocalipse 10, versículo 2, que significa pequeno rolo ou livrinho, que também aparece como biblion no versículo 8, é uma revelação que foi dada a João sobre a segunda parte do livro de Apocalipse, que começa ali no capítulo 11 e vai até o capítulo 22. Então você percebe que esse conteúdo de Apocalipse, todo o conteúdo de Apocalipse, claro, é uma revelação inédita, é uma revelação exclusiva que Deus deu a João. Mas esse livrinho dá ainda mais destaque para essa revelação nova, porque quando ele comeu o livrinho, isso significa que ele estava recebendo de Deus uma revelação completamente nova, que é justamente o que está nos capítulos 11 a 22 de Apocalipse. Isso inclusive desmonta a tese dos nossos irmãos pós-tribulacionistas que tentam forçar a trombeta do arrebatamento, conhecida como trombeta de Deus ou última trombeta, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, com a sétima trombeta lá de Apocalipse 11, como se Paulo tivesse conhecimento daqueles juízos. Só que isso é forçar a Bíblia a dizer o que não diz, porque João comeu o livrinho que denota que ele recebeu de maneira exclusiva a revelação do que viria depois do capítulo 10 ali, ou a partir daquilo que já está mencionado no capítulo 10, incluindo-se, claro, os capítulos posteriores, como o capítulo 11, em que se mencionam ali as trombetas de juízos, que já vinham sendo apresentadas. No capítulo 11 vem a sétima. Veja que interessante, a sétima trombeta, a última trombeta, foi uma revelação exclusiva para João. E Paulo morreu cerca de 30 anos antes de Deus revelar isso, antes de João comer o livrinho, né? Antes de Deus dar essa revelação exclusiva para João. Então você percebe que é uma péssima exegese querer forçar a harmonização entre a última trombeta do arrebatamento com a sétima trombeta tocada por um anjo, que será tocada no período tribulacional, não tem nada que ver com o arrebatamento. Ah, irmão Ciro, mas por que última? Bom, não é porque está última que você vai obrigatoriamente dizer que é a mesma. Ah, não tem como fugir disso. É última ali porque Paulo com certeza estava usando uma expressão familiar, uma expressão que os coríntios, aquela igreja gentílica, conheciam. Os romanos também tocavam trombetas. Então, certamente, última trombeta ali. Aliás, eu tenho um vídeo aqui, eu não vou me alongar nessa explicação. Eu tenho uma playlist aqui que é a escatologia de Paulo, e dentro dessa playlist tem tem 2 vídeos em que eu discorro sobre a última trombeta. Mas vamos adiante aqui na minha explicação de Ezequiel, que eu dizia o seguinte, que ele então, quando recebeu essa chamada de Deus, ele comeu um livro que era justamente a revelação exclusiva que Deus deu para ele a respeito do que aconteceria a Israel. Ali Deus estava revelando ainda como a terra de Judá seria despovoada, o inimigo chegaria, destruiria a cidade, destruiria o templo, e Deus começou a revelar tudo isso a João.
Aí nós vemos nos capítulos 4 e 5, ainda antes de chegar no 7, não é? O anúncio da destruição de Jerusalém, há vários detalhes, não vou aqui apresentar porque não é o objetivo da lição de hoje. E, finalmente, os capítulos 6 e 7 formam um último bloco dentro dessa seção que apresenta esse despovoamento da terra de Israel. Você sabe que o livro de Ezequiel, Roger Libby fala muito disso, ele tem uma estrutura harmônica, uma estrutura simétrica. E a sua abordagem não é linear, ou seja, você vê muito o primeiro elemento correspondendo ao último, você vê contraste entre o primeiro elemento com o último, e o início desse livro trata justamente da decadência de Israel, em contraste com o fim do livro, que menciona a restauração do povo de Israel. Então esses capítulos 1 a 7, que são objeto dessas duas primeiras lições, eles mostram justamente o despovoamento da terra de Israel. Muito bem, então os capítulos 6 e 7, que serão objeto de estudo, especialmente o 7, né, que vai ser objeto de estudo da lição de hoje, o 6 menciona o juízo sobre os montes de Israel, que é uma maneira de se referir às regiões elevadas, onde os judeus idólatras ali adoravam deuses e que provocava a ira do Senhor. E também nós vemos aqui claramente nos versículos 8 a 10 desse capítulo 6, que haverá um remanescente. Assim como houve um remanescente que foi poupado do juízo naqueles dias, também no fim dos tempos haverá um remanescente que se voltará a Deus. Mas o juízo de Deus virá com espada, fome e peste. Isso está claro nos versículos 11 a 14 do capítulo 6. E o capítulo 7, que é o objeto da aula de hoje, mais precisamente, ele trata do juízo endereçado à terra de Israel, mas também com implicações globais, como o autor, o pastor Ezequias Soares, menciona, porque a Bíblia diz que o fim vem sobre os 4 cantos da terra, e daqui a pouco nós vamos explicar melhor o que significa isso. Vamos lá então para o primeiro tópico, sobre a profecia. Esse tópico tem 3 pontos. O primeiro deles é a introdução. Introdução baseada nos versículos 1 e 2, no caso do 2, a parte A. O autor destaca então que a fórmula usual dos profetas, quando eles anunciavam algo da parte de Deus, um juízo, uma palavra vinda da parte do Senhor, a fórmula usual era justamente, como Ezequiel falou aqui, veio a palavra do Senhor a mim. Isso mostra o quanto Ezequiel tinha compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Ele não pregava a sua própria mensagem, ele não profetizava algo da sua própria cabeça. É como o Senhor Jesus, ao andar na terra, ele sempre disse, ele enfatizava, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele sempre se referia ao Pai Celestial. Então, da mesma forma, Ezequiel, ele falava do que ele recebeu do Senhor. E também aqui se menciona a chancela de autoridade. Assim diz o Senhor Jeová. Isso é uma chancela, isso é uma confirmação de que a palavra era de fato da parte do Senhor, porque Deus é a fonte da profecia, como o apóstolo Pedro disse, os homens de Deus, os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o autor até cita essa passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa fórmula verbal de revelação indica ser a mensagem recebida de modo externo, destaca o autor, direto e audível. Então, uma forma inequívoca de Deus comunicar a sua palavra a Ezequiel para que ele também transmitisse aos destinatários originais, que eram aqueles judeus que estavam lá naquele assentamento judeu na terra de Babilônia, mais precisamente junto ao rio Quebar,
Aquele assentamento, segundo o próprio livro de Ezequiel, se chamava Tel Abib. Não vá confundir com Tel Aviv. Tel Aviv que fica na terra de Israel. Tel Abib era aquele assentamento judeu em terra estrangeira, mais precisamente na Babilônia. O segundo ponto, extensão, versículo 2, parte B. O autor então destaca que essa expressão terra de Israel aparece 17 vezes em Ezequiel, da forma como está no hebraico, não é? Adamá, Israel. Só em Ezequiel essa expressão aparece e 17 vezes. Não aparece em nenhum outro livro da Bíblia, somente, nenhum outro livro dos profetas, somente em Ezequiel. Isso destaca, de acordo com o autor, no caso aqui da extensão, que a ira divina era extensiva a todos os residentes de Israel, todos os residentes da terra de Israel. Por outro lado, veja como Deus, ele fala com os destinatários originais, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem aqui que é para todos, porque se menciona também o caráter escatológico do juízo de Deus, quando se menciona o termo quatro cantos da terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então você percebe aqui a extensão, o que aconteceu naqueles dias e o que acontecerá, escatologicamente falando, no futuro a Israel, mas é uma referência também ao fim que vem sobre os quatro cantos da terra. Ou seja, tem um caráter cósmico também esta profecia de Ezequiel. A expressão escatológica, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, que aparece no versículo 2 do capítulo 7. Se você olhar para Apocalipse, por exemplo, capítulo 20, versículos 7 e 8, você vê que quando Satanás, na sua última rebelião contra Deus, ele ali, depois de ter ficado preso por 1000 anos, ele vai reunir um grupo dos quatro cantos da terra. Isso fala da totalidade. Então esse termo, quatro cantos da terra, eu não vou entrar aqui em pormenores dessa rebelião de Satanás, que é chamada metaforicamente de Gog e Magog. Eu digo metaforicamente porque nós vamos estudar ao longo desse trimestre, se Deus quiser, sobre os capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Aliás, eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre isso, que eu já indiquei na aula anterior. Os capítulos 38 e 39 falam da batalha de Gog, da terra de Magog, o levante de Gog contra o povo de Israel, que será um levante literal de povos do norte. O levante de Satanás, claro, também é literal no sentido de que vai haver esse levante, mas o termo que é usado para descrever esse levante não é literal, é metafórico, é figuração de linguagem quando se menciona Gog e Magog, porque ali não tem mais nada a ver com os povos do norte, mas sim um último levante que será frustrado, claro, facilmente. Deus vai agir ali imediatamente e Satanás não vai ter êxito algum nesse seu último levante contra Deus. Mas então aí está a extensão. O terceiro ponto é uma pergunta: quando? Para falar do tempo, do período em que isso vai acontecer. Aí o autor deixa claro que o agora, no hebraico atá, ressalta a iminência do fim. Esse termo iminência é interessante, porque você já deve ter estudado sobre a doutrina da iminência. Em escatologia, nós temos que compreender bem esse aspecto, por exemplo, do arrebatamento da igreja, para não sermos, de maneira alguma, confundidos. O que significa iminência? Iminência tem a ver com o quê? Iminência tem a ver com aquilo que vai acontecer a qualquer momento. No caso do arrebatamento da igreja, claro, é uma referência, no caso do arrebatamento, ao primeiro evento escatológico, que vai ser um evento desencadeador. Por que eu digo um primeiro evento escatológico? Porque logo depois que Jesus foi assunto aos céus, aconteceram eventos que tinham que acontecer, como por exemplo, o derramamento do poder do Espírito no dia de Pentecostes. É claro que Jesus não iria voltar antes do Espírito Santo descer. Também Jesus disse que o Evangelho seria pregado por toda parte. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então é claro que Jesus não voltaria antes disso.
Então, iminência, no caso do arrebatamento, tem a ver com o fato de que o arrebatamento é o primeiro evento escatológico que vai desencadear uma série. E iminência, ela está relacionada justamente com a nossa preparação. Eu estou aqui falando e me ocorreu agora que talvez seja importante eu fazer um vídeo, e eu vou fazer, se Deus quiser, talvez ainda nessa semana ou na próxima, um vídeo sobre a doutrina da iminência. O arrebatamento da igreja é iminente, e eu vou apresentar alguns livros também que poderão ajudar você a entender essa doutrina. É uma das doutrinas mais atacadas pelos nossos irmãos pós-tribulacionistas, por exemplo, e também os amilenaristas, mas quando se fala de iminência é algo que pode acontecer a qualquer momento, ou seja, não existe mais nenhum sinal, não há sinais para aquilo que é iminente, não precisa mais nenhum sinal se cumprir, é iminente, pode acontecer a qualquer momento, como o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Então, Ezequiel, ele foi levantado por Deus para falar da iminência. O autor destaca a iminência do fim. O fim para aqueles israelitas, aqueles judeus mais precisamente naqueles dias, mas aqui também a profecia tem um caráter escatológico. Bom, vamos avançando então para o segundo tópico, sobre o fim. Sobre o fim. Eu poderia até falar mais alguma coisa sobre a iminência, mas, como eu já disse, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então vamos adiante. Segundo tópico, sobre o fim. Primeiro ponto, o sentido. O sentido, claro, que é o fim. O autor destaca que significa destruição, ruína, morte, condenação. Claramente um sentido escatológico. Já tem teólogos aí dizendo que não vai ter fim, que não vai existir fim, não vai haver destruição, que esse negócio de que o mundo vai ser destruído é uma invenção. Infelizmente, Tom Wright, não é? N.T. Wright, um grande teólogo que hoje ele é praticamente endeusado no Brasil, está influenciando muita gente. Ninguém menos que Tom Wright defende que não vai ter essa destruição. A Bíblia menciona claramente, lá em 2 Pedro capítulo 3, que vai haver destruição. Lá nos capítulos finais de Apocalipse também vai haver destruição. Deus fará novos céus, nova terra, mas Deus vai destruir. Deus vai destruir, Deus vai renovar a terra, só que essa renovação da terra implica que ele vai destruir e depois fará novos céus e nova terra. Não vou me alongar aqui quanto a isso, mas o sentido do fim é destruição, ruína, morte, condenação, claramente em sentido escatológico. Tem a dupla dimensão. Portanto, do fim, nós temos que entender o seguinte: Ezequiel, quando profetizava, ele falava do fim no sentido de que Jerusalém seria destruída por causa dos seus pecados, o templo seria destruído porque o povo confiava muito. Os pecadores judeus achavam que Jerusalém nunca seria destruída por causa do templo. Não, o templo é a habitação de Deus. Ninguém vai poder tocar em Jerusalém porque aqui está o templo. Era um engano deles, porque eles pecaram e Deus então tirou. Ezequiel viu em visões de Deus. Veja que interessante, Ezequiel ele foi transportado em visões de Deus e estava ele lá junto ao rio Quebar, na Babilônia, ele foi transportado por Deus lá para a sua terra em Jerusalém, e ele contemplou os pecados do povo, contemplou por antecipação a saída da glória de Deus do templo, e depois ele contemplou também a própria destruição do templo. Quando o mensageiro chega, um fugitivo, chega a Ezequiel lá na terra da Babilônia para dizer que Jerusalém tinha sido destruída, ele levou vários dias para chegar lá, Ezequiel já sabia, porque ele já tinha contemplado em visões de Deus que Jerusalém seria destruída. Porque no caso de Ezequiel e também Daniel, que foram ali nas primeiras levas, nas primeiras deportações, eles saíram de Jerusalém quando o templo ainda estava de pé. Somente aqueles que foram levados na terceira e na quarta deportação, que já foram quando tudo estava destruído. No caso de Ezequiel, não. Ezequiel ele saiu, o templo ainda estava de pé, na segunda deportação, né, muito possivelmente, e ele então ali não contemplou o templo destruído, mas depois ele contemplou em visões de Deus,
porque ele teve experiências transcendentais. Então aí você vê o sentido do fim. O segundo ponto, expressões repetidas sobre o fim, é uma ênfase para o primeiro ponto: vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína, e assim por diante. O objetivo de Deus é demonstrar mostrar de uma maneira muito clara que chegou o fim do reino de Judá. Muitos pensavam que seria impossível porque o tempo estava lá, mas não teve jeito, o fim chegou. O objetivo de Deus era enfatizar que chegou o fim, havia chegado o fim para o reino de Judá, mas claro, este fim ensejaria um recomeço, porque sempre Deus fala do juízo, mas logo em seguida diz que ele vai restaurar, ele vai renovar, ele vai trazer de volta para a terra os judeus e vai, claro, derramar o espírito de súplicas, como está lá em Zacarias, sobre esse remanescente. É a restauração nacional e espiritual de Israel, que vai ser abordado no próprio livro de Ezequiel mais adiante, nessa lição que nós vamos aqui apresentar. O terceiro ponto, a repetição da sentença, enfatiza a intensidade do juízo, que visava a erradicação da idolatria, que era a causa das abominações. Não houve, portanto, mais remédio, assim como já ocorrera com o Reino do Norte. O Reino do Norte que muito antes já havia sido destruído pela Assíria. Deus então já havia dado várias oportunidades de arrependimento para o Reino de Judá, e isso aqui o autor mostra que Deus sempre ele trabalha, ele age em função da nossa reação à sua palavra, porque nós somos seres morais. Nós prestaremos contas a Deus pelos nossos atos, como o autor menciona aqui. E o terceiro e último tópico, sobre o inimigo. Aqui tem algumas expressões interessantes. Primeiro ponto, já floresceu a vara. Era algo muito conhecido na época, constava da literatura apocalíptica, da literatura da época, e muito conhecida essa analogia de florescer a vara. Fala de uma analogia botânica referente ao rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, capital do reino do norte, que foi destruída, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 17, Isaías, capítulo 10, capítulo 20, etc. Da mesma maneira, Deus, Yahvé, ele usaria o rei da Babilônia como essa vara, ou seja, como o chicote de Deus. Uma vara aqui no sentido de açoitar. Então, Nabucodonosor ele foi levantado por Deus para ser essa vara. Só que ele exagerou, ele passou do ponto, ele passou do limite. E aí vem o segundo ponto, que apresenta uma outra expressão. Reverdeceu a soberba. Primeiro, floresceu a vara. Era, na verdade, Nabucodonosor sendo levantado por Deus para açoitar o reino de Judá. Mas ele passou do ponto. E aí vem aí a outra expressão, reverdeceu a soberba. Diz respeito à extrapolação por parte de Nabucodonosor, que está lá em Jeremias capítulo 51, por exemplo, versículos 34, 55, 56. Deus levantou a Babilônia para julgar Judá, mas esta exagerou. Daniel também fala disso. Daniel capítulo 2 mostra ali que justamente a cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor era justamente Babilônia, o rei de Babilônia, que foi destruído, né? Aquela estátua toda, na verdade, foi destruída, que fala dos impérios mundiais que antecedem justamente o império do anticristo. O império do anticristo representado ali pelos 10 dedos, dedos que falam de uma confederação, né? Porque os dedos estão unidos ao pé, então não são separados. Isso fala de uma confederação, que a Bíblia explica muito bem. O pastor Antônio Gilberto também, nessa obra que eu sempre tenho apresentado, o calendário da profecia, ele também explica muito bem essa questão dos impérios mundiais e do último grande império,
que é o império do anticristo, que vai ter uma duração aí de 7 anos, que é justamente no período tribulacional. Tudo isso é muito importante você estudar. O terceiro ponto, o rei Nabucodonosor. Aqui uma explicação mais daquilo que já foi mencionado, para você entender. O rei Nabucodonosor, o autor colocou aqui a origem do seu nome, a acádica, antiga língua da Macedônia. Nabucodonosor vem da forma grega. A forma mais próxima do original é interessante, que aparece no inglês, né? Nebuchadnezzar. Se você ler em inglês, você vai perceber ali, é essa a forma mais próxima do nome de Nabucodonosor, que é a forma que advém do grego, como está na língua portuguesa. Aqui o autor destaca que ele reinou 43 anos, de 605 a 562 a.C., e depois ele conclui com o quarto ponto sobre a Babilônia, em hebraico Babel. Interessante que Babilônia vem justamente de Babel. Por isso que se diz que Nimrod, que certamente foi o líder daquele levante lá, mencionado em Gênesis 10, a Torre de Babel, ele é considerado o fundador de Babilônia e também o fundador do culto. Você lembra que eu mencionei em uma das lições do trimestre passado sobre o culto da mãe com a criança? Começou lá, justamente com esse homem Nimrod, possível fundador da Babilônia, que tinha uma esposa chamada Semíramis, e eles tiveram um filho chamado Tamuz, que de acordo aí com, já entra no campo da mitologia, ele teria sido morto e depois morto por feras, acabou ressuscitando de maneira milagrosa, e a partir daí a sua mãe, Semíramis, juntamente com a criança, passou a ser cultuado. É interessante que alguns teólogos demonstram que isso foi passando para outras culturas, como, por exemplo, na Síria nós temos a mãe Ishtar e o filho, foi mantido o mesmo nome, Tamuz. No caso da Fenícia, nós temos Astarte como mãe e o filho é chamado Baal. No Egito, Ísis e Horus, ou Ísis e Osíris, né? Osíris ou Horus é o mesmo nome da criança. Aí chega, por exemplo, no caso da Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma mudaram-se os nomes, mas preservou-se esse culto à mãe com o filho, Vênus e Cupido. E, lamentavelmente, isso também acabou entrando no catolicismo romano. E, infelizmente, nós temos aí a mariolatria. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma lição. E só para ler aqui, a conclusão diz o seguinte: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Se você gostou desse vídeo, curta-o, compartilhe-o, inscreva-se no meu canal e que Deus abençoe ricamente a sua vida. A paz do Senhor.